Daniel 11, de 21 a 35. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o seu exército e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiveram desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Pai Celestial, é a Tua palavra, é o Teu Espírito que fala, e nós dependemos do Senhor, para que em tudo Cristo seja glorificado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Um dos assuntos mais difíceis para nós é a soberania de Deus. Como é que Deus é soberano e eu sou responsável? Domingo passado nós traçamos alguns paralelos aqui sobre este assunto da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que eles correm juntos. Mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Nós vamos passar rapidamente pelo Salmo 139. Vamos ver 3 atributos de Deus no Salmo 139, de 1 a 6, de 7 até 12 e de 13 até 17. Neste salmo nós vamos enxergar a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Deus sabe tudo, Deus está em todo lugar e Deus pode todas as coisas. Vamos olhar inicialmente esses 6 primeiros versículos do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Preste bem atenção neste texto. Senhor, Tu
Tu sondas e me conheces. Tu sabes quando? Quando? Ele sabe que você está sentado agora, e eu estou de pé. Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto. Coisas pequenininhas do nosso cotidiano. Deus sabe tudo. Isso não é metáfora. Isto é realidade. Só para... eu estava na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Cheguei cedo, voo uma certa hora da manhã, e nós já fomos para um congresso. Eu cheguei com o meu telefone desligado. Fomos para o congresso, fiquei lá até a noite. Quando nós chegamos no hotel à noite, eu entrei e pedi a pessoa lá do birô qual era o Wi-Fi do hotel. Ele me deu, eu liguei. Imediatamente, uma pessoa conhecida, amiga nossa do Rio de Janeiro, entrou e disse: o que você está fazendo na Bolívia? Eu digo: esse cara é guru. E aí eu passei para ele: como é que você sabe que eu estou na Bolívia? Ele disse: eu já mandei no seu telefone desligado, eu já lhe mandei um aviso. Porque ninguém hoje está sem identificação no mundo que tenha telefone. E ele ainda disse assim: você está em tal hotel, em tal lugar. Porque tudo hoje está. Agora, o www sabe, Deus não. Deus não sabe. Deus tem que perguntar a gente. Ele conhece os meus pensamentos. Vamos ver o verso seguinte. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Vamos aqui. Os pensamentos de Deus nós não podemos atingir. Eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas Ele sabe tudo a seu respeito, a meu respeito. Não existe nada que Deus não saiba. Verso 7 em diante. Vamos lá, do 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele agora está falando da onipresença de Deus. Lá atrás ele falou da onisciência de Deus. E Deus sabe tudo. Ele sabe tudo. Tem uma frase que eu gosto muito dela, é que de vez em quando eu cito, que Deus não está decepcionado comigo, porque Ele nunca teve ilusões a meu respeito. Ele sabe quem eu sou antes que eu soubesse. Agora, Ele está presente em todos os lugares. Ele está perguntando: para onde eu me ausentarei da tua presença, da tua face? Para onde? Que lugar eu vou que Deus não vai? Ah, Deus não vai no prostíbulo. Engano seu, Ele está lá assistindo você adulterar ou prostituir-se. Não tem problema nenhum. Está em todo lugar. Para onde eu irei? Eu vou fazer escondido. Não, escondido de Deus você não faz. Eu não faço. Veja o verso seguinte. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Eu já pensei assim, agora se eu for no Piauí, o senhor não está. Se ele disse até nos confins dos mares, quanto mais no Piauí. Não tem para onde você fugir de Deus. Não existe possibilidade de você ir para um lugar que Deus não esteja. Bora. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus não existe possibilidade de ter um lugar que Ele não esteja. Ele sabe tudo e Ele está presente em todo lugar. Ok? Agora, o terceiro nível da sua soberania. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Deus sabe tudo, Deus está em todo lugar e Deus tem todo o poder. Ele me formou de modo assombrosamente maravilhoso. Ele sabe tudo, Ele está presente em todo lugar e Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quer. E o que eu quero dizer com isto? Que Deus, antes que a história aconteça, Ele conta. Ele está contando aqui no livro de Daniel a existência de um homem vil. Vamos para Daniel capítulo 11, verso 21. Este homem vil, este homem perverso, ele é uma figura singular na história do povo de Deus. E Deus estava descrevendo isto no tempo de Ciro, cerca de 250 anos antes do acontecimento. Porque esse acontecimento vai aparecer aí no ano 175 a 163 por aí, quando apareceu este cara chamado Antíoco Epifânio IV. Então no verso 21 diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil. Depois de quem? Depois de Antíoco III, que era o rei estão pedindo para quem puder sentar, que tem uma turma lá em pé atrás, se fizer uma turma para sentar aqui nessas cadeiras aqui, para dar lugar a alguns. Tem lugar ali também, ali tem uns lugares. Se apertar também vai dar lugar. Ok, obrigado vocês que... Muito obrigado. Então, este Antíoco III foi um rei Seleuco. Vocês estão acompanhando e já vão saber que existe o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Síria, os Seleucos. O reino do sul, Egito, os Ptolomeus. Então, aqueles do norte, os Seleucos, o Antíoco III resolveu tomar a Grécia.
e ele perdeu na Batalha de Magnésia, perdeu a guerra e voltou para sua terra por causa de uma conspiração. Ele foi morto, o filho dele assumiu, e era o filho mais velho, sempre o filho mais velho assumia, e também foi morto, e iria assumir o filho do filho mais velho, que era o Demétrio. E o Demétrio também foi morto, tudo por causa deste Antíoco Epifânio, que era o filho caçula, que ele vai dizer assim, ó, um homem vil, o qual não tinha dignidade real. Por que ele não tinha dignidade real? Porque ele era o último da escala. Mas por conspiração, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. No dia da votação, na hora que estavam votando lá para o seu rei, ele veio com uma proposta da Constituição e disse: pode sim tirar o presidente, mas não pode. Isso é velho, gente. Isso é antigo. O que o presidente do Senado fez é tudo cartas marcadas. Ali foi jogo político. É jogo político para assumir o poder, porque o que mais o homem, mais do que dinheiro, mais do que mulher, é o poder. Antônio Carlos Magalhães, vou dizer, ele disse: o dinheiro é bom, mulher é maravilhoso, mas o poder é afrodisíaco. O poder fascina. Até dentro de prédio, síndico. Vira um troço. Agora você imagina num reino. Até na cadeia. Até na cadeia. E aqui, ó, com intrigas. Verso 22. As forças inundantes serão arrasadas. Forças inundantes são as forças do Egito. Elas serão arrasadas, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Deixa eu falar aqui uma coisinha rapidinho. Tem duas alianças aí, e os estudiosos trabalham em cima desse texto. Aqui me parece que é a aliança do povo de Deus, porque Onias era o Gadol Cohen, o sumo sacerdote. E houve uma trama, e puseram no lugar dele Jason, que não era da origem sacerdotal. Mas esse Jason também foi retirado para entrar Menelau. Depois vocês vão estudar por que isso tudo acontece. Porque existe uma sede de poder dentro da casa de Deus, dentro da igreja. A gente não gosta de lavar pé, a gente gosta de administrar, de governar. Esse é um problema sério no ser humano. E este príncipe da aliança foi quebrantado. Vamos para o verso 23. Apesar da aliança com ele, aqui ele está falando da aliança com o Egito, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Eles eram parentes.
houve um casamento de Berenice do norte com o sul. E houve um relacionamento de parentesco, mas não tem parentesco que funcione com o poder. Eu quero ficar por cima. E com intrigas, o Antíoco Epifânio, com pouca gente, minou o Egito. Foi colocando gente dentro para ir minando. O Centrão vai entrando contra o PMDB. Gente, isso é velho. Isso é política. Você pensa que essas coisas são assim? Ah, não, tem conchavos. Versículo seguinte. Virá também caladamente aos lugares mais férteis, aquela região de Mênfis. Por falar em Mênfis, você sabe o que era Mênfis? A capital do Egito, a capital do segundo império dos faraós. Você sabe, nos Estados Unidos, onde fica Mênfis? Sabe, não? Então é dever de casa para casa. Você sabe quem é que está em Mênfis hoje? A, B, C, D. Dever de casa. Projeto Yosef. O projeto da barriga dos grãos do mundo. ADM, Bunge, Cargill e Dressel. É o poder da comida. É o poder de José do Egito, do comando mundial, dos grãos que governam o mundo e que nós até nem sabemos. Os lugares férteis da província, Alexandria, e fará o que nunca fizeram seus pais. Ele foi um estrategista de primeira. Nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa. Quais foram os 4 países que saíram agora do Brasil, do Itamaraty? Quais foram os 4? Bolívia, Venezuela, Equador, Uruguai não saiu, não. Tem um outro aí. Todos os 4, só a Venezuela deve 14 bilhões do Brasil, que o Brasil deu. É isso aqui, ó. Repartirá a presa, os despojos, os bens. Vai dar o dinheiro do BNDES a troco de nada para poder adquirir poder internacional. É o mesmo pensamento de antigamente. Dinheiro que poderia construir hospital no Brasil está sendo distribuído às benesses para poder encontrar o poder. E maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por um tempo. Por que por um tempo? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos para o verso seguinte. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. Lembre-se sempre, rei do sul é Egito. À frente do seu exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá
porque maquinarão projetos contra ele. Eu fico pensando como é que Deus contou isso tudo para o profeta, com 200 e tantos anos de antecedência, contando detalhes. Se vocês quiserem estudar depois, César e Cantu conta isso bem também, Flávio Joséfos, tem vários, os livros dos Macabeus, conta muito bem tudo isto. Para frente. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. O Egito vai tentar, mas quem vai fazer as próprias quedas são os que comem do próprio bem do governo. São as empreiteiras. Eles vão acabar denunciando onde estava o problema. Não só existia Sérgio Moro antigamente, não. Ou hoje em dia. Também lá antigamente tinha aqueles... Nós vamos ver rapidinho o Judas Macabeus, o que ele fez para poder tornar o povo de Deus mais eficiente. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá em tempo determinado. Eles vão se sentar, Antíoco, Epifânio e Ptolomeu, vão se sentar, vão negociar, mas nada do negócio deles prevalece, porque um está fazendo trama contra o outro. Você confia em governo? Você confia em político? Pois é. Bem feito. Em 1908, meu avô era senador da República. Antes, ele foi convertido. Antes de ser senador, ele não era convertido, mas foi convertido por Deus. Na eleição seguinte, ele estava com eleição ganha, porque naquele tempo era eleição de cabresto, era mais fácil. Ele disse, é incompatível para um cristão, nesse sistema, viver na política. 1908. Eu quero contrariar o meu avô para dizer que é preciso ter cristãos na política, mas cristãos que não se vendam por rádio, por TV, cristãos que não se vendam por negociatas. Não vai ser fácil. Verso seguinte. Então o homem vil tornará para a sua terra. Depois que ele foi para o Egito, que ele não teve o êxito necessário, ele voltou... Não, aqui ele teve o êxito. Com grande riqueza. E o seu coração será contra a santa aliança. Egito, Síria. No meio, Palestina. No meio, Israel. Tinha que passar. Quando passou, se levantou o coração contra a santa aliança. E ele fará o que lhe aprouver. E tornará para a sua terra. E ele então começa a tramar aquilo que foram chamados os 7 anos da grande tragédia do povo de Israel. 7 anos de muita perseguição. Versículo seguinte. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, contra o Egito. Mas não será nesta vez como foi na primeira. Na segunda vez que ele volta para o Egito, ele não teve o êxito que ele teve na primeira vez. Agora ele volta, porque virão contra ele
os navios de Quitim. Quitim é Chipre. Foram os navios de Pompílio, de Roma, que lhe causarão tristeza. Então voltará e se indignará contra a Santa Aliança, contra o povo de Deus, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. O que aconteceu naquela primeira vez? Ele começou a plantar a semente da discórdia. E o povo, uma parte do povo judeu, essa palavra desamparar, desamparado, significa mais ou menos o seguinte: aquele povo começou a deixar a Santa Aliança, a abandonar a palavra de Deus, a seguir o humanismo grego que estava sendo implantado. Ele foi devagarzinho, aquele povo sendo semeada ideias de autossuficiência. Versículo seguinte: dele sairão forças, isto é, do Antíoco, que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que aconteceu com o povo de Deus? Antíoco Epifânio colocou o Tamuz, Azerá, a idolatria, dentro do templo. O obelisco de Tamuz, que você conhece em todas as cidades do mundo, as maiores cidades, é um pênis, é um culto à sexualidade. Ele existe em Washington. Esse é o maior do mundo. Ele existe no centro da Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele existe em Paris. Ele existe em Londres. Ele existe em São Paulo. Até em Londrina tem um pequenininho. O que é isto? É uma adoração do humanismo e não do Cristo. Ele fez colocar no santuário, profanou o santuário, matou uma porca e fez um sacrifício no altar de Deus com uma porca, coisa que o judeu abominava. Construiu um ginásio de esportes para que o povo pudesse dedicar a idolatria ao homem. O ser humano começa a ter nas Olimpíadas em Israel o centro de sua manifestação. E ele vai dizendo: tiraram o sacrifício diário, que tinha um sacrifício de manhã e outro sacrifício de tarde. Tiraram o sacrifício. Proibiram que as crianças fizessem circuncisão. Para um judeu isso era uma coisa terrível. E colocaram, essa aqui é colocar a abominação no lugar sagrado. Isto aconteceu e isto vai acontecer na grande tribulação. Isso já aconteceu na história e isto vai acontecer no período da grande tribulação. Que é distrair o povo de Deus para a religião, de Cristo para os méritos humanos. Verso seguinte: os violadores da aliança, estes que perderam de vista
a obra de Deus, com lisonjas perverterá, ele com lisonjas. Sabe o que o homem é mais carente nesse mundo? É de afeto. Você sabe como é que se escraviza uma pessoa? Com facilidade? Com elogios. Você usa uma moeda fácil, barata. Você elogia a pessoa e enche a pessoa de si mesma. Coisa mais perigosa do mundo é elogio. A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Glênio, você é formidável, e eu acredito. E daqui a pouco você vai me ver obeso, cheio de mim mesmo. E ele está dizendo aqui que ele vai criar nos violadores da aliança com lisonja e perverterá. Mas tem uma adversativa aqui muito interessante. Mas o quê? O povo que conhece ao seu Deus. O povo que conhece ao seu Deus. Este será forte e ativo. O sacerdote Simão Matatias, quando viu um sacerdote de Israel sacrificar um porco num dos altares em Bânia, ele ficou tão enfurecido que ele rasgou o cara pelo meio. Uma revolta terrível, mas foi isso que deu forças ao povo de não se submeter, porque só num dia de sábado, o general Apolônio, general de Antíoco Epifânio, matou 1000 mulheres, crianças e homens indefesos, porque eles não lutavam no sábado. Sábado era dia de descanso. Eles chegaram covardemente ao lugar onde eles estavam. E com a sua espada, o Apolônio matou um mundo enorme de gente. Tem uma história depois que Judas Matatias, ou Judas Macabeu, chamado Judas Martelo, depois que matou Apolônio, ele pegou aquela espada, ficou chamada a espada de Apolônio, da defesa contra a injustiça, contra o covarde, contra aquele que tenta levar vantagem na obra de Deus, aquele que negocia as coisas de Deus. E esse povo será forte e ativo. Eles não se curvam diante das investidas. Foram 7 anos de muita luta. Agora vocês têm dia 25 de dezembro. Por que se comemora o dia de Natal no dia 25 de dezembro? Dever de casa. Outro dever de casa. Domingo que vem eu vou perguntar. Ah, é por causa do Dionísio? É, também. O velho Dionísio, bêbado, grego, o beberrão. Mas tem uma outra coisa. Vocês vão me pesquisar o que aconteceu no dia 25 de dezembro de 1164 em Israel. Por que se tem luz? Bocado de luz. Por que o Natal tem muita luz? Por favor, pesquisa. Eu disse que agora eu vou dar trabalho para vocês. Vocês vão achar isso na internet.
Viu? Por que é isto? Tem tudo a ver com essa política humanista e onde o homem quer ser o centro das coisas. Versículo seguinte. Eu prometo que estou terminando. Os sábios entre o povo de Deus ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Muita morte. Muita gente que perdeu tudo. Teve seus bens confiscados. Muitos dos judeus tiveram que sair sem nada. Muita gente seria perseguida. Versículo seguinte: cairão eles, serão ajudados com pequeno socorro. Judas Matatias tinha um exército de 10.000 soldados contra o de Apolônio com 60.000 soldados. Você imagina 10.000 lutar contra 60.000. Você disse, quantos dos de Israel morreram? E o que aconteceu com Apolônio? Se você quiser, depois também pesquise. Mas eu vou lhe fazer uma outra pergunta para mais moderno, para 67. Quantos aviões de Israel foram abatidos na Guerra dos 6 Dias? E quantos helicópteros foram abatidos na Guerra dos 6 Dias? Em 1967. Não foi. Mas havia uma frase que aparecia, pelo menos eles contam, e eles tiveram uma vitória. Uma frase que aparecia para eles: Jeová luta por vós. O problema é que Jeová continua lutando pelo seu povo. Ele continua lutando. Só para você ter uma noção, Israel vai ficar sozinho agora. Os Estados Unidos já estão levantando o seu trem de aterrissagem. Ele vai ficar sozinho. Mas não pensem vocês que o Deus de lá não é o mesmo Deus daqui. Versículo seguinte. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim. Porque se dará ainda no tempo determinado. Eu só termino aqui para dizer o seguinte. Quais são os métodos de subversão do povo? Como é que se subverte um povo? Introdução e instrução de uma cultura contrária à cultura de Deus. No caso, a cultura grega foi substituindo a cultura do povo de Deus, dos israelitas. Costumes vão sendo introduzidos. Segunda coisa, criar dissensões, rivalidades, através de descontentamentos entre o povo. Começar a implantar uma semente de descontentamento. Usar a bajulação para cooptar os corações dos crentes e insurgentes, dos carentes e insurgentes. Como nós somos carentes, a gente vende a alma por um elogio. E a quarta questão vista nesse texto é perseguir o povo de Deus com ameaças, com atentados, com alguma coisa que possa acontecer.
Mas o povo que conhece o nome do Senhor, esse povo será forte. Esse povo será ativo. Eu gostaria de dizer que a fortaleza do povo de Deus é o próprio Senhor. O Salmo 37, vamos ler esse Salmo 37, os versículos 37 a 40. Salmo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Vamos voltar no 37 aí, queridos, vamos lá. Observa o homem inteiro, íntegro, não dividido, não esquizofrenizado, e atenta para aquele que tem uma linha, que tem princípios, que tem retidão ou retitude, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Posteridade. Verso 38. Quanto aos transgressores serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Guarde bem isso. Vai ter um tempo de prosperidade, mas vai acabar. Seguinte. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Concorda, irmão? Vem do Senhor a salvação dos justificados, daqueles que foram justificados por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o único que pode justificar o homem. E carregando Ele os nossos pecados sobre o madeiro, Ele pôde nos justificar pela sua justiça. E hoje nós podemos nos considerar justificados pela graça em Cristo Jesus. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Quem vai ser a sua fortaleza não é o seu dinheiro, não é o seu conhecimento, não é o seu poder, não é nada disso na nossa vida. Quem vai ser a sua fortaleza será o próprio Senhor. Versículo seguinte, 40. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Quem é o seu refúgio, meu irmão? Quem é o seu refúgio? Quem é o meu refúgio? Passando por uma luta recentemente, eu sem conseguir dormir à noite, enfrentando o problema, de repente eu disse, Senhor! E Ele disse, eu sou o teu esconderijo. Eu sou a tua torre forte, o teu guardião. Não tem que ter medo, meu irmão. Quando Moacir, um homem, chegou aqui nessa igreja num dia e ouviu a palavra do Evangelho, ele ficou muito zangado. Ele foi a um pai de santo da cidade de Londrina para fazer um trabalho contra o pastor Glênio. E ele levou um bode preto com vela vermelha, fita vermelha, para fazer uma espécie de destruição. Chegou Moacir nesta sala e chegou e disse, que espírito é o seu? Não sei o que você está falando, meu amigo. O que você quer dizer? Que espírito é o seu? Espírito meu? O que você quer dizer com isso? Que espírito é o seu? Não sei o que você está querendo dizer. Espírito é o meu? Eu mandei fazer um trabalho para você. E aí contou essa história. E o Exu não desceu. Que espírito é o seu? Eu digo, meu espírito não vale nada. O que vale é o espírito do eterno. O espírito do Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta pela sua graça. Não é que nós sejamos fortes. A fortaleza é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. Eu não sou nada.
Eu sou um miserável, pecador, desgraçado. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um filho do Altíssimo. Ele está sobre nós. Ele é nosso refúgio e fortaleza. E socorro bem presente na tribulação. Quem é que vai fazer mal com essa raça? E se o Senhor permitir que façam mal, é para a glória do nome dEle. Mas não tem que ter medo de nada não, meu irmão. No portão da nossa casa, quando morávamos na Rua Santos, foi o maior cadeado que eu já vi na vida. Ele era do tamanho desse iPad. Um negócio enorme amarrando lá, que era para trancar a minha vida. Quem é que vai trancar a vida de alguém que Deus está sobre ele? Vamos parar com essas besteiras. Deus é o nosso refúgio. Veja outro texto aí, que é Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Está onde? Na Torre Forte. Eu disse para o Moacir naquela ocasião, Moacir, a turma lá do Maranhão, de Codó, a turma da Bahia, a turma do Rio Grande do Sul, a turma do Rio de Janeiro e a daqui, não pode fazer nada, porque Torre Forte é o nome do Senhor. Para ela, o justo, o justificado, é acolhido e estará seguro. Qualquer um de nós. Estamos debaixo desse lugar, estamos guardados. Vou fazer o mal contra você. Não faz. Não faz. A fortaleza do povo de Deus encontra-se na fraqueza da nossa dependência da graça de Deus. Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Paulo disse que ele foi até o terceiro céu, passou do céu da atmosfera, passou do céu das estrelas e chegou até no céu dos céus. Lá ele ouviu coisas inefáveis, mas para que não se ensoberbecesse com as grandezas da revelação, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a fim de esbofeteá-lo para que ele não se exaltasse. Por 3 vezes ele orou ao Senhor, dizendo, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho, e o Senhor respondeu para ele, não, não e não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ponto dele fazer um hino que eu acho dos mais lindos. Ele disse que dava graças a Deus pelas suas fraquezas, pelas injúrias, pelas perseguições, por todas as coisas que ele passava, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. A nossa fortaleza está em saber que nós não podemos nada, mas que Deus pode todas as coisas. Não adianta você tentar pelejar contra aqueles a quem o Senhor colocou a sua manifestação de graça. É trabalho perdido. Porque Deus vai pelejar e vai cuidar. E o que aconteceu na história de Antíoco Epifânio é que ele morreu na Pérsia em profunda depressão. Porque a Bíblia vai dizer que ele não seria morto por nenhuma espada. Ele morreu pela mão do Senhor, em profunda depressão e desgosto, sofrendo e clamando e gritando a Lísias, Lísias, não deixe que estes judeus prevaleçam. Mas o nome do Senhor está sobre o povo dele. E o Senhor peleja por nós. E o Senhor é que faz a obra dele. Não é homem nenhum. É o Senhor através daqueles a quem ele mesmo escolheu. E ele mesmo vai fazer a obra. Eu continuo acreditando que a cruz ainda firme está. E que ela sempre ficará firme. E ninguém pode destruir a obra soberana de Deus. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.
Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.